O que esse capanga do Negan, o croata, ia fazer se ele tivesse no grupo ainda na época do Rick? O que ele ia fazer com o Daryl ali, por exemplo? Passou muito perto disso acontecer e eu vou explicar. E os zumbis dormindo. Você percebeu isso no episódio 4? E a grande explicação finalmente de como Maggie vai acabar tendo que enfrentar o zumbi gigante. Sim, diversos detalhes desse episódio 4. Vou contar tudo aqui nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Dead City, pra falar mais uma vez sobre o episódio 4, né, dessa primeira temporada da série. A gente já analisou, agora vamos falar de detalhes que provavelmente você pode não ter notado algum deles. Já deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada. E vamos lá, mais um episódio extremamente nostálgico, que traz muitas explicações, inclusive do passado, né, diversas conexões, só que como primeiro detalhe aqui do episódio, antes de tocar nisso sobre o Negan, eu quero falar da referência ao zumbi gigante no esgoto. Nos outros episódios, nesse tipo de vídeo que eu trazia, eu já vinha falando que estavam trazendo algumas referências sobre esgoto e tudo mais. Aqui já veio uma referência muito forte já de início. Aqui quando eles saem, né, do lugar, justamente a Maggie é a primeira a avistar metano vazando dos bueiros, mas muito mesmo, né? Na imagem aqui fixa não dá pra ver tão bem, mas na cena dá pra gente ver saindo um pouquinho do gás ali. Ela acha estranho, que pergunta pro Tomás, e o Tomás fala é por conta dos vários zumbis acumulados lá embaixo. Já neste início, colocando esse local como um local extremamente hostil. No início eles ainda não estavam direcionados pra ir pra lá, não era uma opção, mas já era uma referência, e disso a gente direciona pra uma outra referência que também tem nesse episódio, que aí já foi a hora que eles foram direcionados pra lá. A explicação do porquê Maggie vai ter que enfrentar o zumbi gigante, o zumbi muito louco, de vários braços, que é a junção de vários zumbis, o porquê que ela vai ter que se submeter a isso. Esse episódio já apresentou pra gente a explicação, que é a falta de opção. Eles ali na arena, a única forma, após estarem cercados totalmente por zumbis, né, a única forma é ir pelos subterrâneos, pela conexão que a arena tem pelo esgoto. E essa cena deles descendo e a resistência deles, né, principalmente da Amaya, falar não, o esgoto não era pra ir e tudo mais, é um marco do momento que eles estão entrando nessa zona extremamente hostil. Esse momento aqui, que inclusive é a cena final do episódio, da Maggie sumindo no escuro, é o momento que mostra que a Maggie não vai ter mais opção. Ela vai estar lá dentro, presa no local onde mais tem zumbis em Nova York, inclusive com a ideia de que é um local tóxico, que não dá pra respirar em todos os lugares, e no final das contas vai acabar achando esse bicho, que é a somatória de vários zumbis que ficaram presos, amontoados ali por vários anos. Já não precisa mais de explicação do porquê que ela vai ter que lutar com esse bicho. A explicação talvez que falta, que a gente já vai ver no próximo episódio, é por que ela vai estar sozinha. Porque nas cenas que a gente viu de trailers, quando esse bicho aparece, só tem Maggie lá junto, não tem outra pessoa. Então a gente vai ter que saber o porquê que ela vai separar do pessoal lá embaixo ainda. Mas sim, já é no próximo episódio a luta, inclusive o trailer do próximo episódio tá sinistro, já trago a análise, mas vamos seguir com os detalhes que vai ficando bem mais interessante ainda. Agora eu quero falar sobre a cena inicial. O que o Negan estava planejando na cena inicial? A gente não tem foco nisso, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que na época dele, como líder desse grupo dos Salvadores, lá no santuário, ele ficava nessa sala ali, que era a sala dele de trabalho, de planejamento e outras coisas. E aqui, além do banquete, ele tá trabalhando pensando em algo, inclusive escrevendo muito, tem um barulhinho do lápis. Pois é, analisando bem essa cena várias vezes, deu pra perceber que aqui o Negan tava planejando não uma estratégia muito importante de batalha, mas algo mais recreativo, meio que um hobby dele que ele gostava pra se divertir ali no santuário, né? Aqui a gente pode ver Dead Pricks, traduzido pra português seria tipo idiotas mortos, e basicamente isso aqui é meio que a cerca do santuário representada, e ele escolhendo aonde ele ia colocar cada inimigo dele morto, que tava zumbificado, na cerca. Caso você não se lembre, a cerca lá do santuário, né, a base dos Salvadores, era cheia de zumbis pregados. E o Negan, em diversos momentos na época que a gente viu em The Walking Dead, citava sobre colocar as pessoas ali, e dava pra ver que ele tinha uma diversão em escolher onde colocar cada um e como arrumar. E sim, nessa cena inicial, até pela cara dele, dava pra ver que ele tava fazendo isso como algo pra se divertir. Mas aí a gente segue, que vai ficando interessante. O próximo ponto, o próximo detalhe do episódio, que é citado ali nesse flashback, e que é bom da gente imaginar, é o seguinte: eu quero falar sobre o que os Salvadores achavam do croata. Sim, aqui a gente tem uma ideia muito boa de como é que era a fama dele ali no grupo. Ele já não estava tendo uma fama boa, não só com o Negan, não foi só o próprio Negan que discordou das atitudes dele, mas com o grupo inteiro. Nessa cena aqui do corredor, né, deles andando ali pelo santuário, o Simon fala pro
pro Negan, ele dá a entender, né, que o croata tava passando dos limites, que inclusive várias pessoas estavam comentando sobre isso. Ele comenta meio que, tipo, eles estavam querendo limitar ele nisso, já tentando arrumar um jeito dele parar. Tipo, dá a entender, né, que ele tinha a função mais suja ali dos salvadores, que era torturar pra conseguir resposta. Só que por mais que cada um tinha a sua função dividida, ele passava dos limites. Ele meio que tomava decisões por ele mesmo. Ah, vou fazer isso aqui e pronto, acabou, sem a consenso do Negan. E foi por isso que o próprio Negan ferrou com ele. Mas aí eu quero seguir pra um ponto, pra um outro detalhe que, assim, esse outro detalhe aqui que, assim, faz a gente refletir e que dá uma ideia, né? Isso aqui seria completamente destruidor e provavelmente a história seria diferente. Croata teria ajudado o Negan vencer o Rick? Inclusive tô colocando como pergunta, porque tem algumas dúvidas nisso, apesar de que as chances eram grandes. Aqui, né, nessas cenas dá pra entender que esses momentos são antes do grupo do Negan enfrentar o grupo do Rick, e que foi, né, resultou na saída do Croata, porque ele passou esse limite e tal. Mas e se durante a guerra ali, a guerra contra o grupo do Rick, o Croata estivesse no grupo ainda? Se ele não tivesse passado esses limites de crianças, o que ele teria feito, meu querido? Vou falar pra você que alguns personagens foram poupados de ou morrer ou perder alguns membros do corpo. Alguns deles, principais, o próprio Daryl, quando ele foi capturado pelo Negan, né, que eles usaram meio que uma estratégia de tortura nele, foi ficar repetindo a música e outras coisas, mas que não foi tão eficaz como o que o Croata fazia, né, não tinha mais o Croata. Se tivesse o Croata aqui, meu querido, Daryl perdia um dedo, uma mão. Kroll também era outro que poderia se lascar muito nas mãos do Croata quando ele foi dar uma de machão e foi sozinho em direção ao santuário. Ah, João Vitor, mas o Kroll era criança, não era pra mexer com criança. O jovem, né, ele não era tão criança assim mais. Pois é, o Negan protegia ele, mas se o Croata tivesse chegado até aqui sem dar esse surto de mexer com a criança lá atrás, podia ser que ele desse esse surto de furar o bloqueio do Negan aqui, com o Kroll. Pegar o Kroll aqui sem permissão do Negan. Antes mesmo do Negan ter o conhecimento que ele invadiu o santuário, ele cair nas mãos do Croata, meu rapaz. Você pensa, o que ia acontecer com o menino? Já tava sem o olho, ele ia perder um braço, sei lá o que é, uma orelha. E mais ainda, na guerra em si, no ato da guerra contra o Rick, época da 8ª temporada, né, Negan ia usar o Croata demais pra ir pegando pessoas do grupo, Hilltop, Alexandria e tal, e ir acabando com elas. E se ia ganhar a guerra ou não, existia a possibilidade de acabar ganhando, mas por outro lado, eu apostaria mais teria como ele mesmo assim não ganhar, porque o ponto que fez o Negan perder a guerra pro Rick foi uma somatória de fatores, mas o principalzão mesmo, não tem como negar, foi o Eugene, o próprio Eugene sabotando as balas ali e tudo mais. Porque aqui o Negan já estava com a guerra ganha. Se não fosse o Eugene, o grupo do Rick tava cercado e lascado, não ia precisar do Negan fazer muito mais coisa. Ele já tava em vantagem ali naquela estratégia, mesmo sem ter o Croata ali. E mesmo assim perdeu, então com o Croata provavelmente poderia perder também, mas os danos seriam maiores. E a gente segue, né, saindo desse ponto agora, do Negan e Croata, esses pontos do passado do episódio, vamos falar agora sobre uma referência a The Walking Dead mesmo que tem nesse episódio de Dead City, que são os zumbis dormindo. Um outro elemento muito pouco usual, não é inovador, nem nada, tipo, primeira vez que aparece no universo de The Walking Dead é isso. Não, por isso eu falo, é uma referência direta a The Walking Dead, a última temporada da série mesmo, no primeiro episódio, também num ambiente de metrô e tudo mais, a gente tem um monte de zumbis dormindo. Dá pra gente entender que quando os zumbis ficam nesses lugares muito fechados por muito tempo, sem contato com nada, sem contato com luz e outras coisas, eles tendem a meio que hibernar, né? Seria o termo mais correto do que zumbis dormindo. Zumbi dormindo é meio zoado. Talvez seja o ato dos zumbis pouparem energia que eles fazem e tal, que seja. De qualquer forma, a gente tem essa cena. O grupo tem que passar por eles de uma forma muito cautelosa, né? Pra eles não acordarem. Tem um ali até que dá uma levantada assim, mas não faz nada. Uma referência direta aqui muito interessante, que valeu a pena terem usado, né? Porque isso é pouco usual no universo, não mostra tanto. E vamos seguir pro próximo ponto, de história ali também, que esse aqui já dá uma ideia pra gente de como a situação pode ficar pior ainda pro Negan e pra Meg, depois de resolver esse problema aí, que é os próximos inimigos. Meio que os inimigos ali na reserva, na espera, só esperando a bomba estourar pra virarem inimigos também, que é o grupo do Tomácio e da Maia, que assim, já não é um grupo formado assim mais, morreu praticamente todo mundo, só tem eles agora, mas basicamente Negan matou um grande companheiro deles, que é o Luther. Eles simplesmente não descobriram isso. E assim, quando descobrirem, vão querer matar o Negan também, vão virar inimigos pra cima dele. Assim, contando pro fato que eles estão descendo pro esgoto ali agora juntos, eu acho que lá que a Meg vai acabar contando, eles vão acabar descobrindo do ponto. Só que eu também acho que lá, ou o Tomácio ou a Maia vão acabar morrendo, ou os dois, tá? Acho que não vai voltar os dois pra contar a história, não. Então acaba que o Negan vai se livrar um pouquinho dessa situação, ainda vai ficar pesado pra ele em relação a Meg, por ele ter matado uma pessoa inocente, mas é assim que eu acredito que vai se resolver. Esse é mais um detalhezinho desse episódio. E pra fechar, eu quero falar do ponto central da história. O ponto agora que tudo se resume. A única esperança pro salvamento do Herschel. Eu acho que esse aqui muita gente percebeu, porque eu falei também na análise, mas eu quis trazer nesse vídeo de detalhes pra reforçar isso aqui, porque não tem outra esperança pra salvar o Herschel agora que não seja o próprio Negan. Cai nas mãos dele, o destino meio que dando nas mãos dele
essa possibilidade de redenção. Mas assim, já tá ficando bem provado que mesmo que ele salve o Herschel ali, a Meg não vai perdoar ele pelas coisas e tudo mais. Ela já disse que nunca vai perdoar, mas mesmo assim, a imagem dele vai ficar melhor se isso acontecer, e agora ele tem a grande oportunidade. E o Herschel tá desaparecido, o Herschel tá escondido, né? Ele é um mistério. Os escritores decidiram deixar o menino como algo desaparecido mesmo, até pra gente agora já criar dúvidas se ele tá vivo ou não. E eu posso adiantar que eu acredito que ele vai aparecer só no último episódio mesmo, tá? A situação de como o Herschel está. Então vamos continuar aprofundando nesse mistério. É isso aí. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Se você acha mesmo que vai ser o Negan que vai salvar o Herschel, como que você acha aquela questão do croata, como é que você acha que ia ser ele contra o grupo do Rick, o que ele ia fazer com o Daryl, por exemplo, e diversas outras coisas, né? Deixa esse like, ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal pra você não perder nossa análise do trailer do episódio 5, que já saiu, já tá aqui no canal, e no mais é isso aí, um abraço, fui!